Bom dia, meu nome é Maria Clara. Eu vou apresentar hoje o Clube de Revista sobre Reanimação Neonatal. Sou residente da terapia intensiva do CGP. Bom, então eu vou apresentar sobre o guideline que saiu na Pediatrics em 2020 sobre a reanimação neonatal. Aqui, então, a gente tem um algoritmo, é o algoritmo da ressuscitação neonatal. E aí, o que eles sempre orientam fazer? O briefing, né? A antecipação das possíveis intervenções antes do nascimento. E aí, depois que o neném nasceu, são 3 perguntas básicas. A gestação é a termo? Ele nasceu com bom tônus? Está respirando, chorando? Se sim, para as 3 perguntas, o neném ele vai receber os cuidados no colo da mãe, vai prover calor, vai secar, aspirar se necessário, e ele vai se manter com a mãe. Se não, para qualquer uma das 3 perguntas, a gente vai realizar os passos iniciais da reanimação neonatal, prover calor, posicionar, secar se necessário. Se o neném tiver em apneia ou gasping, ou uma frequência cardíaca menor que 100. Se ele não tiver nenhuma dessas, mas ele tiver uma respiração mais laboriosa ou uma cianose persistente, é importante posicionar, limpar as vias aéreas, monitorizar a saturimetria, suplementar O2 se necessário e considerar TSPAP. Porém, se o neném está em apneia ou gasping ou uma frequência cardíaca menor do que 100, é recomendado iniciar a VPP, monitorizar a saturimetria e considerar a monitorização eletrocardiográfica, que é mais fidedigna. Mas se mesmo assim, com os passos iniciais, a frequência cardíaca ainda está abaixo de 100, é importante checar os passos que você tem feito, né? Checar a reanimação, se a técnica está correta. Se tudo estiver correto, avaliar necessidade de intubação ou máscara laríngea. Se mesmo assim ele mantém uma frequência cardíaca abaixo de 60, você está autorizado a iniciar a compressão torácica. Ofertar O2 a 100%, monitorização eletrocardiográfica. E se mesmo depois desses passos a frequência cardíaca ainda abaixo de 60, está autorizado a fazer a epinefrina endovenosa. E se mesmo depois de todos os passos, inclusive da medicação, você tem alguma suspeita de hipovolemia, ou a mãe com instabilidade hemodinâmica, ou rotura de placenta, ou placenta prévia, é importante considerar volume. E eles falam também para considerar pneumotórax. Aqui ao lado são as faixas, né, de saturação adequadas nos primeiros 10 minutos de vida. Bom, então em relação ao guideline mesmo, o que eles falam da antecipação da necessidade de reanimação? É o briefing mesmo. É uma recomendação forte, então tem que ter pelo menos uma pessoa que saiba executar os passos iniciais de ressuscitação, iniciar a VPP e que seja responsável por esses cuidados com RN. É uma recomendação forte, um nível de evidência B. Em relação ao tratamento ou manejo do cordão umbilical, para recém-nascidos pré-termo e termo que não necessitam de reanimação, eles recomendam clampear o cordão o cordão com menos de 30 segundos. É uma recomendação para os pré-termos, uma recomendação moderada, e para os termos já é uma recomendação fraca, com nível de evidência C. Para menores de 28 semanas, não é recomendado a ordenha de cordão, e eles viram que não tem benefício essa ordenha. E eles consideram um clampeamento precoce para aqueles pacientes, né, que a mãe tem hemorragia ou é descolamento prematuro de placenta ou com instabilidade hemodinâmica. Em relação à temperatura ao nascimento, é recomendação forte, baseada na experiência de especialistas, a temperatura ideal se mantém entre 36,5 e 37,5, sendo que hipotermia e hipertermia elas devem ser evitadas.
E é uma recomendação moderada a prevenção de hipertermia pelo aumento do risco de eventos adversos. Em relação às intervenções para manter ou normalizar a temperatura, eles recomendam uma recomendação moderada com nível de evidência B, o pele a pele com a mãe, que ele é capaz de controlar a temperatura, de manter a estabilidade glicêmica e de melhorar o estabelecimento do aleitamento materno. Nos casos de recém-nascido pré-termo, é uma recomendação fraca, né, 2B, mas o uso de saco plástico ele é bem utilizado, né, nas salas de parto mesmo sendo uma recomendação fraca. O estímulo tátil e aspiração de vias aéreas, eles consideram razoável o estímulo tátil no recém-nascido que apresenta uma respiração ineficaz até enquanto você faz os primeiros passos da reanimação. Porém, não é recomendada a aspiração de via aérea de rotina nos recém-nascidos que nascem bem. Eles viram que não tem benefício, nem aspiração oral nasal, nem orofaríngeo. E para os recém-nascidos não vigorosos, devido à síndrome de aspiração meconial, se tiver evidência de obstrução de via aérea, aí sim você está autorizado a aspirar a traqueia e pode ser benéfica. Porém, não tem benefício para aqueles recém-nascidos que nascem bem, essa aspiração de rotina só porque o neném foi vítima de síndrome de aspiração meconial. Em relação à avaliação da frequência cardíaca, o método mais acurado, que é recomendação forte, baseado na experiência de especialistas, é a monitorização pelo eletrocardiograma. Ele é mais acurado e ele é mais rápido para avaliação da frequência cardíaca durante a reanimação. E a oximetria de pulso, ela é mais lenta, então ela não deve ser preferida nesse caso. O suporte ventilatório, que é a ventilação por pressão positiva, e a pressão positiva contínua, que é o CPAP. Naqueles recém-nascidos que não respiram nos primeiros 60 segundos de vida ou com uma frequência cardíaca menor do que 100, mesmo após os passos iniciais, está autorizada a VPP, que é uma recomendação forte, nível de evidência B. Eles recomendam pressões até 30 centímetros de água para os recém-nascidos a termo e de 20 a 25 para os pré-termos. E não tem benefício, causa dano, manter pressão de pico elevada, então por isso elas devem ser evitadas. Bom, é razoável manter de 40 a 60 inflações por minuto. O CPAP ele ajuda a manter os pulmões abertos, ele pode reduzir o risco de broncodisplasia e é danoso manter aquela inflação contínua, né? Durante a ressuscitação é potencialmente danosa nos recém-nascidos pré-termos. De rotina não deve ser feita. Em relação à administração de oxigênio, nos atermos ou nos pré-termos tardíocos, né, que seriam aqueles maiores ou igual a 35 semanas, eles recomendam oxigenoterapia a 21%, uma recomendação moderada. E nos pré-termos, já é uma recomendação fraca, eles recomendam de 21% a 30% quando precisa administrar nos primeiros passos da reanimação, não incluindo a massagem cardíaca aqui. E eles consideram danosa a administração a 100% de FO2, né? E está associada à mortalidade, então não é recomendado. Em relação às compressões torácicas, frequência cardíaca menor que 60, você está autorizado, né, a iniciar a compressão torácica. Se possível, o neném ele deve estar entubado. É razoável usar concentrações mais altas de O2 durante a compressão torácica. O que eles recomendam é uma recomendação fraca, né, baseada na experiência dos especialistas, mas é a frequência de 3 para 1. Então, são 3 compressões para 1 ventilação. E sempre sincronizar. E a técnica dos 2 polegares, que é essa técnica mostrada, os 2 polegares, ela é mais eficiente, né? Ela é menos cansativa, ela gera uma pressão de pico sistólica melhor, perfundindo melhor as coronárias.
O acesso intravascular. O preferido é um umbilical, recomendação forte, mas baseado na experiência de especialistas. E se não for possível, é bom tentar o intraósseo. O medicamento de escolha é a adrenalina endovenosa na dose de 0,01 a 0,03 mg/kg. É uma recomendação fraca, nível de evidência C. E enquanto o acesso ele é puncionado, né, enquanto não se tem um acesso venoso, a dose ela pode ser administrada endotraqueal, é uma dose maior de 0,05 a 0,1 mg/kg. A ressuscitação volêmica, igual eu disse naquele primeiro slide, né, mostrando o algoritmo da reanimação neonatal, quando você suspeita de hipovolemia, né? Aquele neném que tem uma bradicardia persistente, ventilação e compressão tão adequadas, depois que você fez adrenalina, tem uma história materna compatível, né? Com hipovolemia no neném, o que eles recomendam é uma recomendação fraca, baseada na experiência de especialistas, recomenda infusão de 10 a 20 ml por quilo de soro fisiológico. E em relação aos cuidados pós-reanimação, o que é uma recomendação forte com nível de evidência A, naqueles recém-nascidos maior ou igual a 36 semanas, com uma hipoxemia, uma encefalopatia, né, hipoxêmica moderada ou grave, é recomendada a hipotermia terapêutica. Isso é bem estabelecido no protocolo. E além disso, recomendação forte de monitorizar níveis de glicose, e eles recomendam até, assim, uma recomendação fraca, o nível de evidência C, mas eles recomendam naqueles bebês prematuros, né, que fizeram uma hipotermia não intencional depois da ressuscitação, eles consideram razoável reaquecer esse bebê. Pode ser rapidamente, meio grau por hora, ou lentamente, menos de meio grau por hora. E quando descontinuar a reanimação? É uma recomendação forte, são experiências de especialistas que concordantes, né, com o comitê de ética, que em certas condições clínicas é razoável não iniciar ou descontinuar a reanimação. Uma série de casos mostrou um número pequeno de sobreviventes após 20 minutos de reanimação. Por isso que é importante individualizar cada caso para quando parar ou quando não iniciar as manobras de reanimação. Eles recomendam uma frequência de treinamento a cada 2 anos do profissional e eles falam muito da importância do briefing, que seria a antecipação das intervenções possíveis, né? Então, antes do bebê nascer, a checagem de equipamento, a equipe conversar sobre quais são os fatores de risco que podem levar a uma necessidade de reanimação neonatal, e o debriefing, que seria pós a reanimação, a equipe conversar sobre o que deu certo ou o que poderia mudar, que talvez daria certo. É isso, obrigada.